Paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Eu sou Marlene Mello, quero compartilhar um texto que está registrado no Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 19, a partir do versículo 17. Vamos lá compartilhar? O texto diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Vamos dar uma parada aqui, vamos entender, queridos. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que Jesus está sendo levado ao seu lugar de sacrifício, ao seu lugar da morte, e além dele já estar sofrendo, ele leva uma cruz com todo o peso da humanidade, com todo o peso do pecado da humanidade. Ele é crucificado entre dois malfeitores. Aqui a palavra toda está se cumprindo, porque em Salmos vai se referir que ele foi contado com os malfeitores. O que é contado? Se tem um malfeitor à esquerda, um malfeitor à sua direita, quem olhar vai ver como três malfeitores. Isso significa que ele seria contado com os malfeitores. Então, quem olhou para aquela cruz de Jesus no meio de dois malfeitores, foi contado 1, 2, 3 malfeitores. E Jesus estava ali no meio. Então a profecia estava também se cumprindo. Aquilo tinha que acontecer. E aí Pilatos, a grande autoridade, governador da época, ele manda colocar um cartaz, né? Coloca um banner em cima daquela cruz e escreva: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A questão toda é que Pilatos, ele, na concepção dele, ele estaria humilhando Jesus. Muito pelo contrário, ele estava autenticando o que Jesus realmente era. Ele era chamado de Nazareno, ele era desprezado, quase a cidade de Nazaré, praticamente quase toda, não o via como o verdadeiro Deus, e ele realmente era rei dos judeus. Então o que Pilatos está fazendo aqui? Pilatos está, sem perceber, sendo usado dentro da profecia, para se cumprir a profecia, estava dentro do contexto para o cumprimento da profecia. Vamos entender isso aqui. E chega no versículo 20. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Agora você observa a cruz. Se não bastasse que já estava num lugar alto, coloca-se um cartaz, escreve Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e escreve em 3 idiomas: o hebraico, para que os fariseus lessem mesmo; o grego, que era a linguagem popular, para que todo o povão também lesse; e o latim, para que o povo romano também lesse. Em outras palavras, Pilatos queria escrachar, esculachar, humilhar Jesus. Só que ele não sabia que era necessário isso. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos. Agora você observa, esses sacerdotes, quando viram aquilo ali, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, eles foram, olha no versículo 21, eles foram até a autoridade de Pilatos e falaram: não escrevas Rei dos Judeus, mas escreva que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Está dando para entender? Por isso que eu falei que a profecia estava se cumprindo e o próprio inimigo estava sendo incluído para que essa profecia se cumprisse. Aí as autoridades religiosas falam: não escreve que ele é Rei dos Judeus, não. Escreve que ele que dizia que era o Rei dos Judeus. Aí no versículo 22, respondeu Pilatos: o que escrevi,
escrevi. Vamos lá, o que eu quero passar para vocês? Quando nós olhamos todo esse cenário de Jesus, a primeira coisa, se a gente não conhecer a Bíblia na sua totalidade, a primeira coisa que a gente vai ver, poxa, é a humilhação, Jesus está sendo humilhado, Jesus está sendo escarnecido, zombado. Na prática, sim, mas o que havia por trás disso? Havia por trás disso a vontade absoluta de Deus. Ah, mas não era permissiva, não? Não era vontade permissiva, era a vontade absoluta de Deus. E o que eu quero trazer para vocês? Um cenário aparentemente de humilhação, de vergonha, de escárnio. Porque Jesus estava vivendo exatamente isso no nosso linguajar, no nosso conceito. Só que para Deus, Deus estava olhando Jesus ali naquela cruz, cumprindo a missão que, como filho, ele tinha que cumprir. E aqueles homens, quando eles olham, aqueles religiosos, os principais sacerdotes, quando eles chegam na cruz, diante da cruz, e vê lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, Pilatos, sem perceber, ele deu uma autenticidade para aquilo que realmente Jesus era. Por isso que ele vai falar para os religiosos, já era, o cartaz já está lá, em outras palavras. O que eu escrevi, escrevi. O que a gente aprende aqui? Que Pilatos, ele foi o quê? Conduzido para que essa profecia acontecesse. Queridos, quantas vezes nós passamos por momentos de vergonha, de humilhação, de decepção, de traição, de perseguição a ponto de querer nos matar espiritualmente, emocionalmente. Quantas vezes nós estamos num cenário, as pessoas estão olhando como estavam olhando para Jesus, as pessoas ficam olhando e falam, meu Deus, a Bíblia vai falar que muitos passavam, meneavam a cabeça, debochavam, alguns falavam, salvou tanto, salva-te a ti também. Quantas vezes nós estamos nesse cenário aparentemente de vergonha, um cenário de humilhação, nós estamos passando por um caminho da via dolorosa como Jesus fez, quantos estão colocando sobre nós um peso que não é nosso? Jesus, ele carregou um peso naquela cruz que não era nosso, e quantas vezes nós estamos passando por essa mesma via dolorosa, estamos subindo ao Gólgota, e muitas vezes nós não percebemos que esse é o processo da exaltação. Deus está falando conosco que muitas vezes nós somos colocados em situações que a vontade é absoluta dele. Deus está autorizando aquilo. E mesmo que não seja vontade absoluta, Deus ele faz de um cenário talvez vergonhoso, ele consegue, porque ele é poderoso, ele faz daquele cenário um trampolim para uma exaltação. O que estava acontecendo com Jesus? Jesus estava vivendo um momento a ponto de, antes dele entrar nesse cenário aqui, ele vai até o Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras, ele vai até o Getsêmani e ele começa a falar, a chorar, as veias sudoríparas dele começa a estourar sangue, mistura com suor, e ele ainda fala, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus sabia que ele tinha que cumprir, sabia, mas como homem ele sabia que sofreria dor física, emocional, humilhação, escárnio, traição, sim. Queridos, eu quero em nome de Jesus nesse vídeo falar para você, eu não sei qual o cenário que você está vivendo, talvez você esteja passando por um cenário de humilhação, talvez você esteja passando por um cenário de dor, de ausência, de resposta de Deus. Você ora e Deus está em silêncio, mas até o silêncio de Deus é uma resposta. Quando nós entendemos que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo e um propósito. Deus não vai fazer nada se não tiver propósito. Por isso, precisamos entender, aquilo que eu estou pedindo glorifica a Deus, aquilo que eu tanto quero é para a glória de Deus ou é para a minha própria glória? Porque em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer, há um tempo e um propósito. Não adianta eu ficar esperando tanto uma coisa, orar tanto, se Deus não tem propósito naquilo. Se não tem propósito, não adianta esperar, não adianta nem orar. Então Deus, através dessa palavra, Ele está dizendo para nós, o cenário que nós estamos vivendo, Ele nos conduz a uma exaltação. No momento
é dor, no momento é solidão, no momento é tristeza, no momento talvez você queira chutar o balde, não queira mais participar de liderança, não quer mais participar de grupo, não quer participar de nenhum departamento, não quer fazer mais uma atividade que você tanto gostava de fazer. E aí, por causa dessa via dolorosa, Deus está falando, calma, porque o terceiro dia vai chegar. Jesus estava vivendo o primeiro dia, era o dia da vergonha. E ele passou pelo segundo dia, dentro da sepultura, tudo estava acontecendo. Ele desce às partes mais profundas da terra. Ali ele toma a chave da morte, do inferno. Todo aquele cenário era o quê? O manifestar de Deus. E no terceiro dia, ele ressuscita. Quando que esses homens que crucificaram imaginaram que Jesus estaria ressuscitando? Até os seus discípulos. Foi um para lá, outro para lá, outro para cá, só ficou o apóstolo João com a mãe em frente à cruz. Por quê? Porque na hora da dor, na hora que as coisas acontecem de forma diferente que a gente está esperando acontecer, as pessoas começam esquece da amnésia, começam a esquecer e vai um para lá e desiste. Esquece de quê? Esquece do que Deus falou. Então, em nome de Jesus, não esqueça que o terceiro dia da ressurreição, ele está de pé. Eu não sei se você está no primeiro dia, não sei se você está vivendo o segundo dia, mas se você está, ainda que seja o primeiro dia da via dolorosa, carregando uma cruz pesada, sendo humilhado, sendo desdenhado, queridos, Deus, ele cria um cenário de vergonha, mas é temporário, para lá na frente ter um cenário de glorificação, que você possa entender que esse cenário que Jesus viveu era necessário, essa passagem que você está vivendo, esse momento, é necessário para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, porque ninguém é maduro, ninguém é espiritual com tempo de igreja, não. Nós precisamos crescer e o crescimento, ele é gradual. Fique com essa palavra, alimenta-se dessa palavra, creia que Jesus é aquele que ele vai permitir sim processos, ele vai permitir humilhação, mas ele tem o quê? Uma promessa por trás de todo esse cenário que ao nosso ver é humilhante. Que seja humilhante, porque a palavra de Deus tem uma promessa, os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Querido, fique com essa palavra, queridas, amadas, que Deus possa abençoar vocês poderosamente, que vocês possam se alimentar de uma forma poderosa. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale mais profundo ao coração de todos vocês. Paz do Senhor!